Visão estratégica. O que é, aonde vive, como se alimenta, como se reproduz e principalmente como você dá conta dessa cobrança. O programa de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é essa tal dessa visão estratégica da qual muito se fala na comunicação e em outras áreas. Eu sou Cecília Seabra, essa é a comunicação nossa de cada dia, disponível em podcast e em vídeo. Vamos lá? O quanto você é capaz de perceber e interpretar um monte de informações e situações, levando em conta um determinado negócio e então aplicar da melhor forma os recursos para conseguir o melhor resultado possível. Acesse. Mas o tema de hoje não era visão estratégica? Sim, meus amores. E se você estranhou a pergunta, então a gente já sabe que está precisando avançar um pouquinho nisso, certo? Vou falar de novo. O quanto você é capaz de perceber e interpretar um monte de informações e situações, levando em conta um determinado negócio, e então aplicar da melhor forma os recursos disponíveis para conseguir o melhor resultado possível. Agora vamos por partes para a gente entender que não basta responder sim ou não, sou ou não sou. O buraco é bem mais embaixo. E a gente não pode esquecer nunca que depois vem sempre o pré-sal. Perceber e interpretar um monte de informações e situações levando em conta um determinado negócio. Se você preferir, podemos falar em corporativez também, que é perceber e interpretar uma vasta gama de informações e situações distintas levando em conta a realidade do negócio. Formal ou informal, o que importa aqui nesse primeiro trecho da definição de visão estratégica é que, para isso, a gente precisa primeiro ter acesso às informações e ter também a capacidade de discernir quais são as informações que a gente precisa de fato ter e quais são aquelas informações que não são necessárias para a gente ter e levar em conta na hora de processar esse conjunto de coisas que, no fim das contas, é cobrado da gente no dia a dia. Ou seja, tem que estudar, tem que ler, tem que conhecer, não é só ficar rolando scroll, feed e timeline, combinado? Aqui, o que está em jogo é a sua capacidade de compreender os contextos que envolvem um determinado negócio. Por exemplo, qual é a área de atuação, quais são os elementos que impactam positivo ou negativamente naquele setor. Exemplo, é agronegócio que a gente está falando, então clima, chuva, desmatamento, potenciais conflitos nos locais, câmbio, demanda externa, demanda interna. Tudo isso vai mexer com o setor como um todo e, por consequência, com o negócio. Depois, quais são os concorrentes? Quem é melhor do que a gente? Por quê? Quem é pior do que a gente? Por quê? Como é que é a imagem desse setor? Como é que é a reputação desse setor? A gente está num setor que tem uma reputação ok na sociedade ou é mal visto? E a nossa imagem e a nossa reputação, quais são? Essas informações são parte daquelas que a gente vai ter que perceber e interpretar, levando em conta o negócio. Entendido até aqui? Vamos passar então para a segunda parte da definição, que é aplicar da melhor forma os recursos para conseguir o melhor resultado possível. Agora no corporativez, para quem assim prefere. Aplicar de forma otimizada os recursos para conseguir resultados exponenciais. Bora? O que isso quer dizer, gente? Brincadeiras à parte. Quer dizer que uma vez que a gente consiga compreender os contextos, os impactos nos quais o negócio está envolvido e sujeito, a gente vai ser capaz de tomar decisões com base nos recursos que a gente tem e não naqueles que a gente gostaria de ter. E dessa forma obter os melhores resultados para a realidade daquele negócio, considerando todo esse contexto no qual ele está inserido. Se você achou isso e estava com vergonha de perguntar, vou tirar da frente. É sim o suprassumo do neoliberalismo e da financiarização da nossa vida, do nosso comportamento, do nosso trabalho. Significa a gente viver sob essa lógica de mercado financeiro o tempo todo. Tem uma vasta literatura sobre isso. E se vocês quiserem algumas dicas, me manda depois mensagem e a gente troca uma ideia, tá? Mas é isso. Torcendo o nariz ou não, é a realidade na qual a gente está inserido. E é isso mesmo. Nós, pessoas, somos cobrados para funcionar como máquinas, como modelos preditivos. A gente precisa reunir, processar uma gama enorme de informações, fazer a análise de risco para poder estudar essas probabilidades e aplicar o mínimo de recursos possíveis para obter o maior resultado possível. E aí, como é que a gente exercita isso?
né? E a minha resposta vai ser muito enviesada para minha área de atuação, que é a comunicação, que vocês sabem, mas se você não é do clubinho, pode pegar a visão e adaptar para a tua realidade, porque vale sim para todos, tá? Quando eu trabalho essa queridinha da visão estratégica com as pessoas, porque é importante, gente, eu falo brincando, mas assim, é muito ruim você fazer uma coisa sem ter ideia de onde aquilo está inserido, né? E visão estratégica é isso, é a sua capacidade de compreender qual é o teu papel nessa grande fila do pão que são os nossos trabalhos no dia a dia, né? Nada é isolado, tudo vai vir de algum lugar e vai seguir para outro lugar. E essa nossa capacidade de compreender esse todo e decidir e tomar decisão com base nisso é o que conta, tá? Então, quando eu trabalho a visão estratégica com as pessoas, eu passo por algumas etapas. A primeira delas é uma que eu já falei aqui outras vezes e eu sempre vou voltar nela, que é o propósito. Você sabe por quê, de onde, para quem, né, você trabalha. Porque às vezes a gente aceita um emprego, aceita um trabalho, mas não tem a menor ideia do que faz de fato aquela indústria vital. Então, sem saber essa resposta, fica difícil a gente entender como que a gente está contribuindo, como que não está contribuindo, da onde vem, para onde vai e de conseguir começar o processo do exercício da visão estratégica. Por quê? Que informações você vai considerar relevantes ou não se você não sabe por que você está ali trabalhando, para que você está trabalhando, para quem que você está trabalhando, certo? Então, o ponto de partida é: conheça o negócio para o qual você trabalha. Depois de conhecer o negócio para o qual você trabalha, a gente vai passar então para os objetivos estratégicos dele. Quais são? A depender dos objetivos estratégicos, também muda a nossa participação nesse enredo. O objetivo estratégico é dominar o mundo? O objetivo estratégico é ser o mais legal do mundo? Percebam que parece que eu estou brincando, mas entre dominar o mundo e ser o mais legal do mundo, existem não só N possibilidades aqui no meio, como prioridade vai ser uma aqui e outra aqui. Então, como saber, por exemplo, o que vai ser prioritário na área da comunicação, se você não sabe se está ali para ser legal ou dominar o mundo? Então, vamos lá. Conhecer o negócio e conhecer os objetivos estratégicos do negócio. Depois disso, nós vamos para a etapa de entender os objetivos da área da qual a gente faz parte, ou da equipe da qual a gente faz parte, do time do qual a gente faz parte, do squad do qual a gente faz parte. Em que medida os nossos objetivos como grupo estão conectados aos objetivos estratégicos de quem? Do negócio. Se a gente não sabe nem quais são e nem qual é o negócio, a gente não tem como saber por que a gente está ali também como área para contribuir. E daí a gente vira aquela área de apoio que orbita, enquanto outras áreas são áreas estratégicas. E não é isso que a gente quer com o nosso trabalho. Vamos lá então, conhecer o negócio, conhecer os objetivos estratégicos do negócio e conhecer os objetivos da sua área. E aí sim a gente vai para os recursos disponíveis, né? Com o que a gente pode contar? A gente tem fornecedor, a gente não tem, a gente tem equipe, a gente não tem, a equipe é boa, a equipe é mais ou menos, a equipe é júnior, a equipe está cansada, a equipe se dá bem, a equipe se dá mal, a gente tem orçamento, quem é que ajuda, quem é que atrapalha? Todas essas informações vão ajudar a gente a perceber com o que a gente pode contar. E aí sim entender que recursos a gente tem para a gente poder aplicá-los para o resultado. Vamos conhecer o negócio, os objetivos estratégicos do negócio, os objetivos da nossa área e os recursos disponíveis. No dia a dia, a melhor forma da gente fazer esse exercício, né, é tentar alargar o olhar para as demandas que a gente recebe. Então, da onde vem essa demanda? Por que elas estão vindo nesse momento e não em outro? Por que elas foram pedidas dessa forma? A que estratégia elas estão ligadas? Para onde elas vão depois que passarem por mim? Com o que elas estão contribuindo? Elas ajudam todo mundo ou elas atrapalham alguém? Em que medida? Né? Quando a gente consegue, tudo bem que o seu trabalho, no fim das contas, vai ser apertar um botão que seja, mas você tem ideia de onde esse apertar botão, de onde ele vem, para onde ele vai e qual é o macro que envolve a tua função de apertar o botão? Se a gente consegue ter essa ideia, por mais que a gente não consiga aplicar no dia a dia, porque a nossa função às vezes não demanda isso, a gente vai conseguir desenvolver o que? A nossa visão estratégica. Que, se vocês repararem, está muito conectada com o olhar crítico, que é a nossa capacidade de elaborar, de extrapolar, de criticar as informações que a gente recebe e exercitar
as possibilidades. E aí, ficou mais claro agora um pouquinho? Conta pra mim o que veio à tona depois de assistir esse episódio. E sábado que vem tem mais. Não custa também repetir que a Comunicação Nossa de Cada Dia é um projeto independente meu, Cecília Seabra. Acesse, está disponível nas principais plataformas de podcasts e também no YouTube, com edição do Theo Miranda. Se você chegou até aqui, viu valor nesse conteúdo, curte, comenta, compartilha com as amizades, né? Faz esse projeto chegar a mais gente e vamos juntas, juntos e juntos. Até a próxima semana. Meu abraço e se cuidem.